Nós hoje contamos com a Rose Nascimento, que é tarefeira da Casa Espírita Bezerra de Menezes e que volta e meia vem nos trazer com muita sabedoria as mensagens. Hoje ela vai falar sobre o tema credor incompassível. Boa tarde, amigos. Que Jesus nos abençoe e que possamos fazer valer a pena a tarde. Estamos aqui reunidos com certeza por amor a Jesus, o nosso mestre e guia. E com certeza Ele está entre nós. Deixou os seus registros vividos intensamente aqui na terra. E nós, hoje, tendo uma consciência mais preparada pela doutrina espírita, nos sentimos no compromisso, na obrigação de explorarmos o máximo possível aquilo que a condição de cada um de nós permite, esses registros, as parábolas, as belas parábolas de Jesus. E encontramos no Senhor Honório Abreu, um eminente espírita desencarnado no final do século passado, um verdadeiro manancial de informações. E resolvemos seguir, então, esses estudos e trazer, já que estamos encantados com isso, esses ensinamentos. Já tivemos aqui na outra vez com uma outra parábola e hoje é o credor incompassível, que começa mais ou menos assim. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim que lhe hei de perdoar? Será 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Já ouvimos bastante isto, né? Mas é interessante que logo a seguir Jesus propõe uma parábola. A gente trabalha esta questão do perdão e deixa a parábola de lado. Olhe, diz Jesus: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Veja, por isso, né, porque nós precisamos perdoar 70 vezes, 7 vezes, né? Ele já passa então algo que seja semelhante ao reino, uma metáfora, para que nós possamos compreender, diz ele. E tendo começado a ajustar as contas com os seus servos, lhe trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Lhe trouxeram um servo que lhe devia 10.000 talentos, que não tinha absolutamente nada com o que pagar, não tinha nada. Ordenou então o seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía e pagassem a dívida então. Porque era costume naquela época. A pessoa devia, ela era vendida para escravo e toda a sua família junto e mais os seus bens e a dívida era pagada. Enfim, o servo, prostrando-se aos pés do seu senhor, o reverenciava dizendo: sê generoso, tem paciência comigo, que te pagarei tudo. E o Senhor, que era generoso, teve compaixão daquele servo e deixou-o ir, perdoando-lhe a dívida. O servo saiu dali feliz, mas, tendo saído, este mesmo servo que acabara de ser perdoado, encontra um conservo, ou um companheiro, dependendo dos textos, esse é de Mateus. Encontra um conservo que lhe devia 100 dinheiros, ou 100 denários. E segurando-o pela goela, sufocava-o dizendo: paga-me já o que me deves. Mas o conservo, caindo aos pés do seu
companheiro implorava, dizendo: "Sê generoso para comigo, tem paciência que te pagarei tudo." Mas o servo não o atendeu. Foi-se embora, mandando que os policiais prendessem o conservo até que este pagasse até a última dívida, até a última moeda. Mas ali por perto estavam os companheiros do servo e do conservo, que sabiam que o servo havia sido perdoado por seu senhor, e ficaram contristados, diz o texto. E foram correndo contar ao Senhor o que acabavam de ver. E o Senhor, então, chamando o servo, disse: "Servo malvado, eu te perdoei aquela dívida porque me suplicastes. Não devias tu também ter perdoado a dívida do teu companheiro? Como eu tive compaixão de ti, não devias também ter tido compaixão do teu companheiro?" Então, irou-se o seu senhor e o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Jesus, então, olha demoradamente que ele terminava uma parábola e ele deixava que as criaturas amadurecessem as palavras na sua inteligência, na sua capacidade de compreensão. Depois disse: "Assim também meu Pai Celestial vos fará a cada um de vós do íntimo do coração, se do íntimo do coração não perdoardes o vosso irmão." E fim. Para que depois, 2000 anos, nós viéssemos debulhar essa espiga de milho, né? Reino de Deus, reino dos céus, fica quase mais ou menos a mesma coisa, tirando alguns entendimentos mais profundos. E em Lucas, capítulo 17, versículo 20, nós encontramos o seguinte: "O reino de Deus, ou dos céus, não vem com aparência exterior." Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 17, diz: "O reino de Deus não é comida e não é bebida, é paz e justiça." E Mateus, no capítulo 6, versículos 35, diz o seguinte: "Compete a cada um buscar primeiro o reino de Deus, ou o reino dos céus." Compete a cada um de nós buscar primeiro o reino de Deus ou o reino dos céus. As condições, às vezes, circunstâncias em que nós nos encontramos, faz com que a gente imagine estar em regiões infernais ou celestiais. Já explico. Às vezes, só acontece coisa ruim naquele dia. E alguém chega e diz: "Aí, como é que vai?" "Ah, minha vida está um inferno." Né? São gírias que a gente usa, mas na verdade a gente está sentindo assim mesmo. A minha vida está um inferno. Mas um outro dia, nós levantamos de manhã, o sol está brilhando, vem pagar uma conta, nós recebemos nosso dinheirinho, né? Os filhos beijam a gente quando levanta, o marido abraça quando sai. A minha vida está um verdadeiro céu, né? A gente está no sétimo céu, como se dizia também, né? Se sentindo assim, em verdadeira paz e harmonia, como seria o reino de Deus, né? Então, são situações interiores. Na realidade, este sétimo céu, esta região infernal, ela é consequência, não é causa. A causa está, sabe no quê? No reino que está preponderando dentro de cada um de nós. Quando eu digo que a minha vida está um inferno, vocês já sabem quem é o rei que está sentado no trono, né? Se eu digo que a minha vida está um céu, eu já sei quem é que está sentado no trono. Então, é um reino que prepondera dentro de mim, né?
esta tranquilidade ou esse desespero, essa angústia, né? Nada mais é do que um estado de alma. E quem é que escolhe esse estado de alma, se não somos nós mesmos? Quem é que permite a ocupação deste trono, se não somos nós mesmos, né? Ele pode alternar-se, mas ele não pode subsistir simultaneamente. Eu não posso ter dois ali no meu trono. Eu vou fazer essa escolha, né? E infelizmente nós fizemos a escolha errada, né? Jesus usava as coisas simples para ensinar para nós. Ele usava das situações daquela época para nos ensinar. E quando ele falava um certo rei, ele falava do quê? Da majestade absoluta deste reino dentro de nós, o que comanda, o que dirige, né? Para nos alertar o quanto era importante nós sabermos quem é que está ali dentro comandando tudo, né? Quando ele diz que este rei fazia contas com os seus servos, este rei interno nos chama para a avaliação de tempos em tempos. Às vezes temos sonhos esquisitos, se levantamos angustiados, meio aniquilados, né? Pode saber que o resultado da avaliação foi negativo. Tivemos mais baixas, né? Então a gente acorda de manhã muito mal. Acabamos de sair de uma avaliação, né? E aí a gente acha que é o mundo que está ruim, que nada está dando certo. Mas se o resultado é positivo, nós acordamos numa alegria, numa paz. Ah, como minha noite foi boa. É porque as coisas ou deram a balança equilibradinha, ou nós estamos acima da conta. Daí fica muito bom. Mas é muito difícil, né? As pessoas costumam atestar o gênio. Ah, fulano acorda sempre muito de mau humor, né? Ou ultimamente eu tenho acordado de mau humor. Então é bom nós examinarmos a quem é que nós estamos deliberando o nosso trono, né? Quando nos conscientizamos da condição de servo, né, procurando exercer os nossos deveres, fazer tudo certinho, nós estamos nos candidatando a filhos do rei. Por enquanto somos súditos, né? Estamos fazendo tudo certinho. Aí a gente questiona, mas meu Deus, eu quero ser filho. Todo mundo diz que eu sou filho de Deus. Sim. Mas isso é uma condição que nós escolhemos. Quando nos afastamos dele e fizemos por dever cumprir a lei, aí nós somos servos, sim. Que o servo, ele faz para receber depois. Ele faz por dever. Agora, se eu quero ser filho, é diferente. Porque o filho acolhe as instruções. O servo recebe as ordens e as cumpre. O filho acolhe as instruções e as dinamiza por ele mesmo, por amor. Porque ele ama a lei. Ele ama o pai. Então, ele dinamiza a vontade do Pai por ele mesmo, para que tudo fique em harmonia, porque ele ama as criaturas, como o Pai ama. Vejam como a gente compreende Jesus, né? Compreende Jesus como filho, que dinamizou a vontade do Pai partindo dele mesmo, fazendo ele a vontade do Pai, renunciando por amor, vivendo intensamente a lei por amor, amor a todos nós. Quando fala, e ao fazer as contas, o servo devia 10.000 talentos. E 10.000 talentos é uma coisa que chama a atenção. Por quê? Porque 10.000 talentos era uma quantia exagerada. E Jesus colocou justamente para que tivéssemos consciência dos bens que nos foram emprestados. Saúde, segurança, família. Não estou falando na máquina física que Deus nos emprestou. Que isso é indiscutivelmente a coisa mais extraordinária que nós possuímos, né? A máquina física que serve para o crescimento espiritual é algo que não tem como explicar. Mas os outros bens que nós recebemos para administrar, nós também não sabemos fazer. As coisas simples,
a nossa profissão, o desenvolvimento das nossas atividades no dia a dia, o que existe de bactérias, de vírus espalhados por aí, nós não viveríamos 10 minutos se não fosse em ação espiritual. Nós seríamos tomados por essas coisas. Nós não subsistiríamos se não fosse o atendimento espiritual. A gente não reconhece. São tantas coisas. Tudo isso nós devemos ao Senhor a partir do momento que nós dilapidamos esses bens. Lembram daquela parábola? Nós gastamos indevidamente, né? E aí, então, nós devemos 10.000 talentos, mais ou menos. E aí, então, para termos uma ideia do que é esses 10.000 talentos, no livro Antiguidades Judaicas, de Flávio Joséfo, ele diz que se juntássemos os impostos pagos pela Judéia, pela Idumeia, pela Samaria, pela Galileia e Pérea, somariam 800 talentos. Quer dizer, a Palestina toda, juntando os impostos, dava 800 talentos. E Jesus falava que nós devíamos 10.000 talentos, só para termos uma ideia do montante da nossa dívida. Sabe quanto que o servo queria receber do conservo? 100 denários, que era o valor de um dia de trabalho naquela época. 100 denários. Ele esgoelou, encostou na parede o conservo por causa de 100 denários, enquanto que ele houvera sido perdoado 10.000 talentos. Dá para ver mais ou menos a distância do problema? As picuinhas que nós temos aqui na terra, as questiúnculas, vamos dizer, vividas por nós, que dizemos, olha o que fizeram comigo. As crises de vitimismo que eu mesmo possuo, essas situações, elas precisam ser avaliadas dessa forma. São só 100 denários, não é nada mais que isso, juntando todas, é isso que Jesus queria dizer. O valor das questões de vocês é 100 denários, enquanto que a nossa para com Deus é 10.000 talentos. E ele pede o quê? Que nós perdoemos os 100 denários, porque antecipadamente ele nos perdoou os 10.000 talentos. Fica tão claro isso, tão claro, para que nós entendêssemos de uma vez por todas a gravíssima questão que nós estamos atravessando agora. São os últimos momentos, últimas oportunidades que o nosso espírito está recebendo de livrar das dívidas, de perdoar aos nossos devedores, assim como nós perdoamos. Aliás, inverso, né? A oração do Pai Nosso. Pedimos que Deus nos perdoe. Ele perdoou. Está lá no credor incompassivo. E Ele espera que a gente perdoe também. Porque Ele saiu na frente, Ele deu o exemplo. O Senhor do nosso reino. Lembram de Lucas? O reino de Deus não vem com aparência exterior, é interior. Então eu vou comer só salada verde, não vou comer carne. Não é comida e nem bebida, dizia Paulo. Não adianta. É justiça e paz. Por que justiça? Eu fui perdoado para que perdoasse. Isso é justiça. Se eu não perdoar, eu não posso esperar perdão. E paz é a serenidade de fazer, de dinamizar a vontade do Pai a partir de mim mesma. E todos nós, segundo Mateus, o registro de Mateus, Jesus disse que todos nós deveremos ou teremos obrigatoriamente que ir em primeiro lugar em busca deste reino de amor e de paz, de justiça e de paz. Este reino, este Senhor deverá sentar no trono, para que nós tenhamos então esses talentos quitados, tá?
Jesus nos alertava da dívida que nós tínhamos para com Deus, justamente para que a gente começasse a arregaçar as mangas e trabalhar e parar de choramingar, né? Essa é a questão mais certa, né? O servo, ele não tinha como pagar, né? Então, ele roga a Deus que vai futuramente pagar. E Deus, o rei, pede a ele que ele pague com o quê? Com o perdão. Futuramente você perdoe. E tudo está resolvido, né? Em João está escrito assim, capítulo 8, versículos 34. Em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Se nós não tivéssemos passado pela avaliação e não tivéssemos recebido do Senhor o perdão, se o rei não tivesse perdoado o servo, ele estaria sem problemas. Ele poderia sair ali fora e cobrar do seu conservo. Mas no momento que ele foi perdoado, ele instalou ali a possibilidade do pecado, entre aspas. Se ele não perdoasse, ele estaria envolvido negativamente. Ele assumiu esse compromisso. Ele disse, no futuro eu pagarei, né? E o que foi pedido para ele foi que ele perdoasse. Nós somos escravos das palavras. E a gente precisa cuidar as coisas que fala, né? Das ações que nós praticamos, das atitudes que nós assumimos. Quantos de nós faz o Pai Nosso diariamente com esse compromisso com Deus, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E quantos de nós se lembra, quando se sente magoado ou machucado por alguma questão, e sai dali apertado, ressentido, levando para casa, escurecendo a vida, atravessando a história toda, que poderia ser uma história de luz, por causa de pequenos detalhes, questiúnculas, como diz no texto do senhor Honório Abreu, né? Então, essas atitudes que nós assumimos, elas têm que ser pensadas no ato em que nós decidimos, né? Muitas vezes, a gente faz coisas, a gente tem ações que são muito bem pensadas, né? A gente trabalha, por exemplo, eu vou num mercado, eu vou fazer compras, eu faço uma lista daquilo que eu preciso, examinando meus armários, combino com a pessoa que vai comigo, junto o dinheirinho certinho para as minhas compras, vou lá, compro tudo, faço direitinho, venho para casa, estou em paz. Eu planejei, né? Só que daí acontece que no meio do caminho um ladrão me rouba o dinheiro. E eu fico louca, eu digo horrores, me revolto, venho para casa. Aí houve duas questões. Uma que foi a ação planejada, e a reação mostrou o que realmente nós somos. Aquilo que nós temos que conhecer de nós mesmos. Esta sombra que está dentro de nós. Se dentro de nós existe um rei que cuida dos súditos, que querem ser seus filhos, precisam amá-lo como pai, por que eu vou me revoltar? Por que eu vou querer matar o ladrão que me levou meu dinheiro? O pai sabe o que é melhor para o filho, ele sabe. Em algum momento aconteceu aquilo porque o filho precisava passar por aquela situação. Ou vai evitar o mal maior, ou vai liquidar uma mancha do passado. Então, se nós começarmos a fazer um planejamento para possíveis reações, não que eu vou imaginar todo dia que vão me assaltar, mas se eu for agredida de alguma forma material ou espiritual, eu vou entregar o meu coração ao meu Senhor. Fazer como Jesus fazia. Eu vou me entregar ao Pai. E deixar que Ele conduza o meu destino da melhor maneira possível. Quem é realmente o seu Senhor? É a pergunta do senhor Honório Abreu. Quem está reinando dentro de cada um de nós? O que é que o nosso pensamento espera
exprime o dia todo a vontade do meu Senhor, então eu estou tranquila. Se exprime a vontade do meu Senhor, e o Senhor é o meu Deus, é o meu Pai, como dizia Jesus, eu não tenho problemas, eu não tenho angústias. Eu consigo encaixar tudo dentro da vontade de Deus, sempre arregaçando as mangas e trabalhando intensamente pelo bem do meu próximo. Amor a todos como Jesus nos amou. E seremos todos um só. Pai, filho, irmãos, todos um só. E os problemas serão diminuídos. Este é o mundo de regeneração que nós estamos esperando e precisamos adentrar o quanto antes, porque só depende de cada um de nós definir definitivamente quem é o Senhor que trazemos dentro de nós mesmos. Naquele tempo, entregava-se a família para ser vendida e todos os bens. A família com a mulher, os filhos. E isso pode ser entendido por nós todos como os nossos bens. Às vezes, nós trabalhamos uma vida inteira e as coisas começam a não dar certo nesses dias de recessão, de problemas políticos e tudo mais. De repente, não fomos capazes de exercer o perdão que deveríamos ter exercido, de coração. E agora nós estamos perdendo esses bens para quitar os 10.000 talentos. Nós poderíamos ter quitado pelo amor, não é isso que está lá atrás no Evangelho? Nós podemos ir pelo amor ou pela dor. Se pelo amor nós não tivemos a capacidade de amar suficiente, porque às vezes nós amamos, mas o tanto da nossa dívida é muito grande, a gente não sabe. A gente não tem o conhecimento exato. Eu gostaria de ter, você não viveria na terra. Seria esmagado pelos erros. Nós seríamos esmagados pela dor dos nossos erros de vidas passadas. É melhor não sabermos. É melhor sabermos que existe sim uma maneira de pagar. Amando intensamente a todas as criaturas, amigos e inimigos principalmente. É claro que o amor ao inimigo não é igual ao amor ao amigo, mas nós podemos sim desejar que este amigo cresça, evolua, tenha consciência das coisas. Nós podemos orar por ele, nós podemos torcer para que ele não lhe aconteça nada de ruim, porque se acontecer coisas ruins para ele, ele pode estacionar, e nós não queremos que ele estacione, nós queremos que ele cresça e chegue conosco no lado espiritual, lado a lado, nos abraçando, confraternizando conosco. Isso é pagar a dívida, é ter certeza de trabalhar dinamizando a vontade do Pai a partir de nós mesmos, das nossas questiúnculas, dos probleminhas, das picuinhas que surgem na nossa vida, que são tantas, que diz lá no Evangelho, são alfinetadas, que quando chegam a 1000, criam um ferimento que cada vez fica mais difícil de curar. Cada alfinetada, um perdão, cicatriza imediatamente. Cada alfinetada, perdão, amor intensamente, cicatriza de novo. E nunca mais feridas no nosso coração, nunca mais. Certeza absoluta de que Deus é o Senhor absoluto do nosso coração. É Ele quem manda e é a sua lei divina que direciona os nossos passos. E a partir daí, sejamos felizes neste mundo de regeneração. Que Deus nos abençoe. Obrigada, Rose. Vamos procurar, então, ser felizes, não é? Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz.
Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.